Meu nome é Pedro Gonçalves Barcelos Júnior, sou natural de Caxias do Sul, resido há 37 anos em Santa Maria, sou advogado há 15 anos, atuo na área criminal e aproximadamente desde 2015 sou advogado da associação. Era advogado de uma família, do seu Neri e da dona Leones, fui contratado por eles, perderam o filho Igor Stefan e hoje estou nessa luta junto com a associação em busca da condenação dos réus de forma justa, dentro dos ditames da lei, e temos agora, dia 26 de fevereiro, novamente a empreitada do novo júri, mas também temos ainda a esperança de que não aconteça o novo júri, tendo em vista um recurso extraordinário protocolado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, junto à Suprema Corte, ao Supremo Tribunal Federal, e estamos aguardando o desfecho de algumas petições que foram protocoladas junto ao Supremo para ver se esse júri se mantém do dia 26 ou não vai haver necessidade e será mantido o júri que ocorreu em 2021 na comarca de Porto Alegre. A história da tragédia e das famílias impactadas pela tragédia já é algo bastante conhecido, especialmente após produções audiovisuais que abordaram o evento. Contudo, a questão jurídica ainda é algo com o qual muitas vezes as pessoas ainda não têm tanto contato. Então, para começar, eu gostaria de lhe pedir para explicar os motivos que levaram à anulação do julgamento realizado em 2021. Bom, Carol e Rafael, o júri aconteceu em dezembro de 2021. Tiveram diversas situações que ocorreram durante o plenário que levaram os defensores a recorrer ao Tribunal de Justiça, pedindo a nulidade do júri, tendo em vista alguns fatores, que seria uma reunião que o Dr. Orlando teria feito com os jurados, uma inovação de tese por parte do Ministério Público, consultas integradas, foram diversas nulidades arguídas pelos defensores e foi reconhecido por dois desembargadores, Dr. Jaime e Dr. Conrado Kurtz. Eles concordaram com os defensores de que o júri era nulo, tendo em vista a violação dos ditames às regras da lei. Tendo em vista isso, o Ministério Público e a Associação recorreram ao Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça, por maioria, também entendeu que deveria, sim, acontecer um novo júri. O novo júri está marcado para iniciar dia 26 de fevereiro, pelo Dr. Francisco Morchi, hoje titular da primeira vara do júri em Porto Alegre, e estamos aguardando agora o desfecho de um recurso extraordinário que tem junto ao STF, da relatoria do Dr. Dias Toffoli, e estamos aguardando se a gente consegue ver esse julgamento antes do júri, para que não haja um conflito posterior com o julgamento desse recurso, caso ele seja provido, e assim haveria um conflito. Então hoje, agora dia 27 vai fazer 11 anos, a gente está ainda nesse desfecho, se vai acontecer o júri, se não vai acontecer o novo júri, mas realmente ele já está marcado para o dia 26, um trauma muito grande para as famílias, no sentido de que novamente passarão por tudo que passaram naquele 2021, novos recursos que poderão acontecer para o próprio Tribunal de Justiça, para o Superior Tribunal de Justiça, para eles caracterizando algo sem fim. Então os pais estão nessa angústia, nós perdemos vários pais, alguns por suicídio, outros que vieram a falecer, vítimas sobreviventes que vieram falecer também, e aos poucos os pais vão perdendo essa gana de lutar, porque parece que para eles nunca vai terminar, nunca vai ter um fim, eles não conseguem botar um ponto final nesse luto, que vai ser eterno, mas a ideia deles é que ver os réus responder pelo aquilo que praticaram. E qual a avaliação que o senhor e a associação fazem dessa anulação? Teve um voto do desembargador presidente, relator, à época, que ele reconheceu que não haviam acontecido as nulidades, a associação e o advogado entendem que ele tem razão nesse sentido, que não ocorreram as nulidades, e o sentimento é de frustração.
como logo que aconteceu isso, eu falei, quando nós estávamos em Brasília, quando o doutor Schietti votou dizendo que as nulidades não deveriam ser reconhecidas, a gente saiu frustrados, mas não derrotados. Mas depois, com o segundo julgamento, aí sim, aí aconteceu realmente que foi anulado o júri, a frustração aumentou, o desespero de alguns pais aumentaram, e a gente continua nessa luta, um ajudando o outro. Eu costumo falar que ninguém larga a mão de ninguém, e nós vamos lutar até o fim. Não temos o que mais fazer a não ser lutar, buscar a justiça. A gente sabe que trabalhar poder judiciário é complicado, muitos falam que é moroso, decisões conflitantes existem, enfim, a princípio nós vamos estar o dia 26 de fevereiro em Porto Alegre, para mais esse embate junto com o Ministério Público, o doutor Amorim e a doutora Lúcia Helena, lutando para que os réus sejam novamente condenados e que o júri não seja anulado. E agora, em qual estágio se encontra o processo? Quais são os próximos passos? O processo ele se encontra aguardando o início, dia 26 de fevereiro. Alguns documentos foram juntados pelo Ministério Público, algumas petições foram protocoladas pelos defensores, que isso é o normal de acontecer. Não se trocam as testemunhas, não se trocam as vítimas, serão as mesmas arroladas até 2021. Somente o trido que nós nos manifestamos é 3 dias úteis antes, para a juntada de qualquer documento. Isso o doutor Francisco já deixou claro que acontecerá, só não acontecerá mais novamente informação de rol de testemunha de vítima. O processo ele se encontra pronto para julgamento, e a gente aguarda agora a chegada do dia 26, acredito que dentro de 40 dias a gente já estará em Porto Alegre. Os pais também estão se organizando para poderem ir a Porto Alegre, arrumar locais para pernoitarem, para tomarem seus banhos, almoçarem, levar o pessoal que tem um familiar que perdeu, um familiar que faz parte da associação, enfim. Nós estamos nessa luta, mas o processo ele está pronto para julgamento. O Ministério Público essa semana e a semana passada os defensores juntaram alguns documentos. Então isso faz parte e a gente aguarda, na verdade, que o Supremo Tribunal Federal se manifeste sobre esse recurso extraordinário que pode ser provido e aí ser mantido o júri de 2021. Isso que a associação espera. Nesse cenário, qual é a expectativa do senhor e da associação e como e o que fazer para evitar novas anulações? A nossa expectativa é que o júri transcorra da forma tranquila, dentro dos ditames da lei, e que não fuja disso, para que não aconteça, como tu falaste, uma nova anulação. Essa é a expectativa nossa, de que tudo transcorra da forma mais pacífica, dentro dos ditames da lei, dentro das regras, havendo respeito entre todos, e que os defensores mostrem o material que eles têm em defesa dos réus e o Ministério Público o material que tem acusando os réus, demonstrando que eles são os autores, que ocorreram os delitos e que eles são responsáveis e eles precisam ser responsabilizados pelo fato que eles fizeram, pelo ato que praticaram, e o reflexo das 242 mortes, mais de 600 pessoas feridas. A associação ela tem esse entendimento, que os réus sejam condenados e que possam cumprir a pena deles, que o doutor Francisco aplicará ao fim do julgamento. Esse ano a tragédia completa 11 anos e nós ainda estamos às voltas com o processo. Para além de advogado da associação em si, mas como advogado mesmo, qual a avaliação que o senhor faz desse tempo e do transcorrer do processo? Bom, Carol, eu já tive júris que ocorreram num dia, que demoraram 5, 6, 7 anos. E se a gente for fazer botar ao lado do júri da boate, não dá para dizer que o júri da boate é um júri demorado. A gente fala 11 anos. Eu tenho um júri que não aconteceu ainda, de um homicídio que aconteceu em 2015, um homicídio conhecido em Santa Maria, que aconteceu no Shopping Independência, que um rapaz desferiu um disparo de arma de fogo. Isso em 2015, nós estamos em 2024.
O ano que vem vai para 10 anos e o júri não foi marcado ainda. Foi, mas foi cancelado, tendo em vista um pedido do Ministério Público. E é um réu, poucas testemunhas, uma vítima. O júri da boate, ele foi muito rápido, se nós for, nos basear por outros júris. Teve um júri que aconteceu em 2012, um homicídio que aconteceu em 2012 que eu trabalhei, o júri foi em 2018. Passou-se 6 anos. Parece um monte de tempo. Aí a gente fala em 11 anos. Nossa, é muito tempo. Mas o problema do processo da boate é que teve vários réus, várias testemunhas, vítimas que não eram de Santa Maria, que foram ouvidas em outras comarcas. O doutor Ulisses, que fez um trabalho exemplar, ele foi em outros estados, ouvir outras pessoas, peritos. Enfim, o júri teve a pandemia ainda, tivemos 2 anos parado, bem dizer, literalmente. Então o júri, 11 anos para as famílias é muito. Mas se a gente for falar juridicamente de toda essa estrutura que o Poder Judiciário tem, dá para dizer assim, que ele não demorou muito, que esse tempo está dentro do previsível. Poderia até ser mais. Nós pegamos o júri do Carandiru, que foi em 94, até hoje estão ainda julgando, anulando, condenando, enfim. Então, não posso te dizer que o júri está demorado, mas 11 anos são 11 anos. A gente compreende isso, mas também a gente tem que entender toda a estrutura desse processo. São mais de 20 mil folhas, são mais de 200... cada processo, cada volume, ele tem 200 folhas. Então, tu imagina quantos volumes de processo tem, quantas provas, quantas informações. Então, não dá para dizer assim que foi demorado, mas 11 anos são 11 anos. E para os pais, um dia é muito tempo. Para quem perdeu o filho, é muito tempo. É inaceitável. Então, assim, o que eu te digo assim, juridicamente o júri transcorreu de forma rápida, mas para os pais não. Para os pais, e eu concordo, era para ontem. Para encerrar, uma pergunta que foge um pouco ao processo em si. Um dos principais motes da associação, para além da luta por justiça, é a luta pela prevenção. E em 2013, muita coisa aconteceu nesse sentido, de intensificar a fiscalização de estabelecimentos na prevenção a incêndios, chegando até a Lei Kiss, por exemplo. Passados 11 anos, qual a avaliação sobre o quanto efetivamente transformamos essa tragédia em aprendizado e prevenção? O ser humano, ele é meio complicado. Acontece hoje, parece que amanhã ele esquece. E quando não é contigo, é mais fácil de esquecer. Os familiares, eles trabalham muito esse tema do que não se repita, eu acho formidável. Ser humano, como eu te disse, não sei se o ser humano dá bola para isso. Eu sim. Eu não sei se por trabalhar no processo, dever entrar na boate, ver toda aquela circunstância. Hoje, por incrível que pareça, quando eu vou fazer uma festa, uma boate, eu sempre fico perto da porta. Não sei se aquilo ali é do interior do meu pensamento, se aquilo se forjou na minha cabeça. Muitas vezes vou nos bares de amigos, um exemplo é o Bar do Pingo, eu fico do lado da porta. Não sei, aquilo para mim, não sei se me caminha para aquilo ali, me encaminha, sabe? Vou ficar aqui, parece que aqui é mais seguro, me sinto mais confortável. Mas a grande maioria do pessoal, eu acredito que, isso aí acontece com os outros. Antigamente, na década de 80, quando surgiu a doença a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, as pessoas falavam, isso aí não acontece comigo, isso acontece com os outros. De repente, as pessoas hoje pensam também isso, sabe? Não vai acontecer de pegar fogo aqui, mas aconteceu. Outras boates pegaram fogo. Então, eu não sei se as pessoas estão preparadas para esse debate, tipo, vamos fiscalizar, isso aqui não pode acontecer. Eu acho que as pessoas, elas querem se divertir, não sei se a fiscalização, isso seria uma pergunta, eu acho que quem poderia te responder melhor seria os bombeiros, engenheiros, os próprios donos dos empreendimentos. A gente conhece aqui Santa Maria a Boate Moon, é uma boate que tem, se tu for lá, ela tem 5, 6, 7 saídas. É uma boate que não é posto fogo dentro, tem extintores, enfim, dá para ver que é um lugar bem seguro, um local bem seguro, mas também eu fico perto da porta. Não sei se aquilo ali foi por causa da tragédia, por causa do processo,
Mas as pessoas, de repente, tu perguntar para as pessoas, elas vão falar assim, não sei. E se nós fizermos vamos retroceder o processo da boate é 2013, passado 11 anos. Eu tinha 30 e poucos anos, tu deveria ter 20 e poucos anos. O pessoal que hoje tem 18 anos, na época tinha 8, 9, 10. Então, de repente, eles nem sabem o que é Botkiss. De repente, então, para eles... Pergunta para uma menina aí que tenha 18 anos, sabe da tragédia da boate? Sabe o que aconteceu? Eu sei porque eu vi na TV, eu ouvi no rádio, eu li no jornal. Mas tu te sente segura? Eu vou falar, eu não sei, são passados 11 anos. Eram crianças, né? Então, se tu perguntar para esse público, eu não saberia te dizer se eles estão preocupados com segurança. Não sei se pessoas que são governantes estão preocupados. A lei da Boate Kiss, a Lei Kiss, ela já sofreu alterações, fragilizaram ela. Então, assim, eu gostaria que as pessoas se preocupassem mais com os outros. Se a gente tivesse mais empatia, vamos até sair um pouco da esfera da Boate Kiss, mas nós, seres humanos, ter mais empatia com o outro, sabe? Falar, respeitar, não vamos fazer isso aqui, mas isso aqui é legal, gera isso, cria isso. Não, mas a gente também expõe pessoas. Nos preocupar com a gente. Eu acho que seria melhor do que nós botar leis. Porque se a gente tem um povo educado, um povo que tem uma compaixão com o outro, a gente não precisa muito das leis. As leis existem porque a gente, entre aspas, somos bagunceiros, desrespeitamos. Eu não sei se as boates continuam sendo lotadas. Eu não vou saber te dizer isso aí. Por exemplo, como eu te disse, a Boate Moon é um local que eu vou porque é em Santa Maria. Eu vejo um limite tranquilo. Eu fui a um local, eu não vou dizer a cidade, senão vai esclarecer a boate. Eu fui numa cidade, fora de Santa Maria, com amigos, e chegamos num local, era uma portinha, aí a pessoa abria a porta, assim, tu descia umas escadas, e era um quadrado, cheio de parede, e as pessoas lá dentro. Eu falei, tchê, imagina se dá um problema aqui. Só tem essa escada para subir e uma portinha para passar. E até conversei com um amigo, ele falou, cara, é verdade mesmo, eu nem me dei por conta disso. É aquilo que eu te digo. As pessoas quando vêm nem se dão mais por conta, sabe? Aconteceu, passou. Mas a gente não pode esquecer. Por isso que eu volto lá no início da tua pergunta. Quis que não se repita. Isso que os pais querem, isso que os familiares querem, a associação quer. Que não esqueçamos isso. Que sempre lembramos dos nossos amigos, dos nossos familiares, enfim, das pessoas que faleceram, de uma tragédia que parou uma cidade, que parou um mundo. O mundo todo virou os olhos para Santa Maria, e onde eu vou, as pessoas me perguntam, de onde Santa Maria? Santa Maria, cara, lá onde morreram os jovens. Falei, cara, Santa Maria era uma cidade de cultura, uma cidade conhecida pela Universidade Federal, por jovens de todas as regiões. Hoje ela é conhecida pela cidade da boate que pegou fogo. Então, a associação, os pais principalmente, todos eles querem que não aconteçam isso. Porque eles sabem a dor que sentem em perder um filho. Como eu estava falando anteriormente com o Fritz, quando um filho perde o pai e a mãe, ele se torna órfão. E quando o pai e a mãe perdem um filho, não existe essa palavra. Então foge a regra da vida. E quando foge a regra da vida é extremamente traumático. Então eu tenho um moleque de 13 anos, vai fazer 14 esse ano, à época ele tinha 2, 3 anos. E eu várias vezes me peguei pensando, lendo o processo e vendo as fotos das pessoas, se eu perdesse meu filho, eu, me coloquei no lugar dos pais e por isso que eu também falo, vamos se cuidar, pessoal. Se está muito lotado, não entra. Se está isso, não vai, porque pode acontecer.